Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tirando Mitada da Cartola. E se você deseja mitar na 16ª rodada do Cartola FC, esse é o vídeo perfeito para você. Galera, bora pra cima, mais uma rodada então. Nesse vídeo eu vou trazer uma análise dos principais favoritos para a rodada, análise de melhores defesas, melhores peças por posição. Nesse vídeo a gente vai trazer aqui também uma análise de segmento para cada posição. Então nesse vídeo aqui tem muitas dicas estatísticas tops que vão te ajudar a escalar na rodada 16. Então fica até o final que eu te garanto que você não vai se arrepender. Antes de começar o nosso vídeo, queria pedir para vocês deixarem o like. Se inscreve no canal também, galera. A gente tá rumo aos 1000 inscritos. Recentemente batemos 500 inscritos aí. Uma marca muito top pro canal. Fico muito feliz. Muito obrigado aí para quem se inscreveu, para quem tá sempre acompanhando os vídeos. Se você quer me ajudar, não custa nada. Se inscreve no canal. Você não vai se arrepender. Quando você se inscreve, o YouTube vai começar a te recomendar vídeos do canal aqui toda rodada. Então você vai ter acesso a materiais estatísticos para escalar todas as rodadas. É isso então, sem mais enrolação. Bora começar a falar sobre os nossos goleiros então. Mas antes, arte na tela dos principais favoritos para a rodada. A gente vê aí top 4 favoritos da rodada 16. Em primeiro vem o Palmeiras, com uma chance de vitória aí de 59%. Em segundo vem o Bragantino, com uma probabilidade de vitória aí de 59% também. Em terceiro vem o Bahia com 56% de chance de vitória, empatados com o Santos, né, que é o quarto ali também com 56% de chance de vencer aí na rodada. Então esses são os principais favoritos. Para a rodada 16, bora escalar o nosso time com base neles. Dito isso aí, arte na tela de melhores defesas para a rodada 16. A gente vê aí top 4 defesas para a rodada. Em primeiro vem o Bragantino. Algo que eu queria destacar nessa rodada é que a chance dos times pegarem SG nessa rodada tá baixíssima, tá? O Bragantino aí tem só 45% de chance de pegar SG, tá? É o primeiro colocado. Depois vem o Palmeiras com 44%. Em terceiro vem o Santos com 44%. E em quarto vem o Atlético Mineiro com 44% aí de chance de não sofrer gol na rodada. Então a gente vê, né, que é uma rodada com uma probabilidade aí dos times pegarem SG muito baixa, tá? Então a gente tem que mais buscar uma média básica, tá? Então nesse vídeo aqui a gente vai trazer algumas peças muito interessantes para a média básica. Dito tudo isso aí, bora começar a analisar o segmento para goleiros, para a gente escalar o nosso goleiro aqui na rodada. Logo de cara a gente vê que o Remo tá cedendo muito para goleiros. A gente pode ver aqui, cedeu 7 defesas pro Neto, que foi muito bem, tá? Em questão de média básica. Aqui o Volpi não foi tão bem assim, né? Mas aqui o Everton também foi muito bem, tá? Então o Remo tá cedendo bastante para goleiros. Quem sabe o goleiro da Chape pode acabar sendo interessante visando defesas, tá? Visando SG bem mais complicado. Depois a gente vê aqui Cruzeiro, que cede 6 pontos para goleiros. A gente pode ver aqui, Léo Vieira fez 6 pontinhos, foi muito bem. Marcelo Rangel também teve uma média básica muito top, tá? 5.5 pontos, foi muito bem. E aqui o Rafael também sofreu gol e teve uma média básica muito top. Então, aí o Carlos Miguel, né, visando essa média básica, visando essas defesas, é uma baita opção pra rodada. Depois a gente vê aqui o Grêmio, também tá cedendo bastante, tá? Cedeu aqui 5 pontos pro Santos, cedeu 6.3 pontos pro Matheus Cunha e cedeu também 6.3 pontos pro Rocher. Então, Léo Vieira, né, que se a gente vai falar de média básica, a gente tem que falar de Léo Vieira, que é um cara que vem muito bem aí, né? É o goleiro com mais média básica pra Cartola. O último segmento que eu vou citar aqui é o segmento do Vasco, tá? Se deu aí 2 pontos pro Rossi, 13.6 pontos pro Cauê, que foi muito bem, né? Fez muitas defesas. E aqui você deu 2 pontos pro Marcelo Rangel. Então ali um goleiro do Inter pode acabar sendo uma boa opção, mas eu acho que é mais alternativo, tá? Dito isso aí, vou citar alguns nomes que tem muito potencial de fazer algumas defesas aí na rodada. Começando com o Everson, tá? A gente viu ali que ele tem um certo potencial de SG, mas vamos deixar isso mais de fora, né? Na minha visão, ele pode acabar fazendo algumas defesas nesse confronto e deve acabar indo muito bem aí, tá? O Everson tem uma média muito top em casa, na minha visão ele pode acabar indo muito bem. Outro goleiro que pode defender bastante também na minha visão é o Fábio, tá? Deve ser bastante exigido, né? O São Paulo não é um time besta, é um time que finaliza bastante, então na minha visão ele pode acabar fazendo algumas defesas. Mas, né, um dos meus nomes favoritos aí pra rodada, se a gente for falar de defesa, é o Carlos Miguel, né? A gente viu que o Cruzeiro tá cedendo muitas defesas pra goleiros e ele pode acabar indo muito bem, tá? É um baita goleiro. Na minha visão ele tem muito potencial de defesa aí. Mas eu vou acabar vindo com o Léo Vieira aqui na rodada. Se a gente for analisar, né, eu filtrei aqui por média básica, o Léo Vieira é o goleiro com mais média básica. Se a gente for analisar também aqui as pontuações dele, é muito difícil ver ele fazer menos que 3 pontos, tá? Ele vem pontuando muito bem aqui. Desde a 5ª rodada ele vem muito bem pra Cartola. Então, na minha visão, ele tem muito potencial para a rodada. É isso então, fechamos nosso gol com o Léo Vieira do Bahia. Vindo para nossa zaga então, bora analisar o segmento para zagueiros. A gente já vê aqui logo de cara o segmento do Grêmio, tá? Que é o maior para a rodada. Ele deu aqui 14 pontos pro Teran, que foi muito bem de média básica, tá? Ele fez 4 desarmes, 7 pontos pro Arthur Dias, cedeu 4 pontos pro Fabrício Bruno,
5 pontos pro Jonathan Jesus, 5,5 pontos pro Mercado, 5 pontos pro Félix Torres. Então o Grêmio aí tá imitando os zagueiros, só que a gente pode ver aqui que o Bahia não tá conquistando muitos, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. O Grêmio tá cedendo pra zagueiros, tá? Mas a Chape também não conquista nada, vou acabar pulando. Aqui já fica um pouco mais interessante, tá? Porque o Internacional conquista um pouco. O Vasco aqui tá cedendo bastante pra zagueiros. Aqui contra o Flamengo não se deu nada, né? Mas aqui contra o Corinthians se deu 8 pontos pro Gabriel Paulista, 6 pontos pro Gustavo Henrique. Aqui contra o Remo se deu 7 pontos pro Marlon, 2 pontos pro Tchamba. Então é isso aí, né? Mas aqui nos zagueiros eu queria fazer uma análise diferente, tá? Acabei de filtrar aqui por zagueiros. Tá aparecendo o nomezinho aqui no canto esquerdo, tá? Pra quem tá um pouco perdido aí, aqui aparece o nome dos jogadores. Até resumir um pouquinho aqui a tabela pra vocês. Se a gente filtrar aqui por média básica, a gente vê que os zagueiros que mais tem média básica é Alexander Barbosa, tá? Tem um baita potencial pra rodada, é um cara que vem muito bem, vem desarmando bastante. Gustavo Marques, Jaci também, tá? Vem muito bem. Balbuena e Lucas Veríssimo, tá? Esse é o top 5 zagueiros com mais média básica pra Cartola. Então o que a gente analisa, né? A gente vê ali que o Bragantino, teoricamente, tem a maior chance de SG pra rodada, apesar de não ser muito alto, então o Gustavo Marques tem muito potencial. O Barbosa, né, tem a maior média básica, então eu gosto muito dele pra rodada. O Jaci joga fora, tá? Então já acho um pouquinho mais complicado. Mas mesmo assim ele tem uma média básica muito top. Balbuena também tem uma média básica interessante. E o Veríssimo, tá? Pra fechar o top 5 aqui, tem uma média básica também muito alta. Dito isso aí, né? Bora fazer nossa análise aqui dos zagueiros. Logo de cara eu vou acabar vindo com o Barbosa, né? Que tem a maior média básica aí dentre os zagueiros. Também, né? É um cara muito forte na bola aérea. Então, na minha visão aí, ele pode acabar indo muito bem na rodada. Depois a gente vê um Gustavo Gomes também, tá? Que não tem tanta média básica assim, mas ele tem muito potencial na bola aérea, tá? Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. É um cara muito forte mesmo, né? Em questão aí de cabeceio e tal, de fazer gol de cabeça. Então, na minha visão, ele tem muito potencial, tá? A gente viu também que o Palmeiras tem uma certa chance ali de não sofrer gol na rodada, então o Gustavo Gomes pode acabar sendo interessante. Também, né, sempre é um cara que desarma muito, apesar dele ser meio maluco, né, toma alguns cartões ali, mas é um cara que desarma bastante também, tem seu potencial aí de SG, na minha visão pode acabar indo muito bem na rodada. Gustavo Marques, né, a gente viu que tem uma das maiores médias básicas, tem uma média muito top quando joga em casa, gosto muito dele pra rodada, tá, também é um cara muito forte no cabeceio, olho nele pra rodada. Outro nome que eu acho bem interessante pra rodada também é o Murilo do Palmeiras, tá? Que também é muito forte na bola aérea, assim como o Gustavo Gomes. Como eu disse, eu gosto um pouco aí do SG do Palmeiras pra rodada, né? Então, o Murilo pode acabar sendo interessante. Eu falei do Balbuena, mas ele joga fora de casa, né? Enfrenta um Bahia que sempre marca em casa, então acho uma opção mais alternativa, tá? Porque mesmo a gente sabendo que o SG tá acontecendo menos, a gente tem uma esperançazinha, né, de acontecer um SG. E no caso do Grêmio, eu acredito que quase certeza que não vai acontecer, então por isso eu acho que o Balbuena é uma opção mais alternativa, tá? O último nome que eu vou citar aqui é o Jaci do Curitiba, tá? Como eu disse, ele é muito forte na média básica, mas também é o mesmo caso do Balbuena, tá? É quase certeza ali que o Curitiba vai acabar sofrendo gol, por isso eu acho que ele é a opção mais alternativa, tá? Se você tiver talvez ali sem cartoletes pra fechar a zaga, eu acho que ele pode caber aí no seu time. Porém, meu segundo zagueiro vai acabar sendo o Lucas Veríssimo do Santos, tá? A gente viu que ele tem muita média básica, eu acredito que esse confronto aí pode acabar pintando um SGzinho pro Santos, e mesmo, né, caso não aconteça, ele tem uma média básica, como eu disse, pode acabar indo muito bem na rodada, fora o potencial aí na bola aérea que ele tem também, tá? Então o Veríssimo é uma opção muito top e vai acabar sendo o nosso segundo zagueiro. É isso então, a nossa dupla de zaga é Alexander Barbosa e Lucas Veríssimo. Vindo para as nossas laterais então, bora começar a analisar o segmento para laterais. Começando por lateral esquerdo, tá? Logo de cara a gente vê que o Minnesota tá cedendo muito para laterais esquerdos. Aqui, né, não aparece que o Galo conquistou algo, não sei porquê, né? Porque o Lodge joga pela lateral esquerda, não sei se a plataforma não tá identificando o Lodge como lateral esquerdo, mas conquista sim, tá? A gente pode ver aqui, cedeu 13,7 pontos pro Wendel, que foi muito bem. E cedeu aqui contra o Botafogo 8 pontos, né, pro Alex Telles e o Caio Roque, que não foi tão bem assim. Mas a gente viu, né, que o Minnesota tá cedendo para laterais esquerdos, então o Renan Lodge pode acabar sendo muito interessante pra rodada. Outro time que tá cedendo bastante é o São Paulo. Deu aí 3 pontos pro Bidu, 6 pontos pro Cuiabano, 7 pontos pro Lancândido, 14 pontos pro Ramon. Então é um time que tá imitando laterais esquerdos, tá? Então ali um Arana pode acabar sendo um nome muito interessante pra rodada. O Vasco se deu bastante também pra laterais esquerdos, tá? Nos últimos jogos. E, né, o que o Inter tá conquistando aqui é uma brincadeira. 11 pontos em média. A gente pode ver aqui, né? O Vasco cedeu 3 pontos pro Alexandro, 17 pontos pro Bidu, né? Quase 18 ali. O Angileri também foi muito bem. Só que o Mike, né, que não foi tão bem assim. Mas a gente viu, né, que o Vasco cede para laterais esquerdos. E vamos analisar aqui também o conquistado do Inter, né, porque o Bernabé fez 16 pontos, tá muito bem quando joga em casa. E aqui também o Bernabé novamente fazendo, né, 10 pontinhos ali, indo muito bem. Então o Bernabé, na minha visão, tem muito potencial para rodada. O último segmento que eu vou citar aqui na parte de laterais esquerdos é o segmento do Grêmio, tá? Entendeu? 2,5 pontos pro Esquivel, era pra ele ter feito mais, né, se não fosse esse cartãozinho vermelho aqui. É que Bruno também foi muito bem, fez 7,4 pontos. E também o Bernabé, né, que foi muito bem
contra o Grêmio. Bora analisar então agora os cedimentos para laterais direitos. A gente já vê logo de cara que o São Paulo é o time que mais cede para laterais direitos, tá? Deu aqui 12,7 pontos pro Mateuzinho, 11 pontos pro Mita e 12 pontos pro Nathan Mendes, tá? Que também foi muito bem. Então ali, né, o Guga pode acabar sendo muito interessante pra rodada. Depois a gente vê o Mirassol, tá? Que também tá cedendo até que bastantinho aqui para laterais direitos. Entendeu? 11 pontos pro Cassamon, 3,7 pontos pro Bruno Gomes, 2 pontos pro Aguirre e 8,2 pontos pro Vitinho. Então ali, né, o Natanael pode acabar sendo muito interessante pra rodada. Dito isso aí, né, assim como a gente fez com as outras posições, vamos citar, né, os laterais com mais média básica. A gente já vê logo de cara o Igor Vinícius, tá? Que tem muita média básica, é o líder aí, né, de média básica entre os laterais. Depois vem o Bidu, depois vem Escobar, depois vem Vitinho e fechando ali o top 5, Marcelinho do Remo. Mas também corre aqui por fora, né, o Kaique Bruno, o Bernabé e o Renan Lodge. Dito isso aí, bora analisar os laterais pra rodada. Logo de cara, já vou escalar o Luciano Juba, que tem uma média espetacular quando joga em casa. A gente pode ver aqui, né, sempre vem imitando aí nas últimas rodadas. Então, a minha visão, ele pode acabar indo muito bem na rodada, tá? É um cara muito ofensivo, é um cara que cobra pênalti também, então tem alto potencial de explosão aí na pontuação. Bidu, a gente viu que tem muita média básica, né, pode acabar sendo interessante, mas eu acredito que o Corinthians sofra gol aqui nesse confronto, tá? A chance do Corinthians não sofrer gol nesse confronto é bem pequena. Igor Vinícius, né, como eu falei, na minha visão, tem muito potencial, é um cara de muita média básica. Na minha visão, ele tem muito potencial de desarmes pra rodada. Escobar também, tá? Um cara que desarma bastante, tem bastante média básica, na minha visão também tem muito potencial. Renan Lodge, como eu disse, tem uma média básica interessante também, pode acabar indo muito bem na rodada. Arana também, né? A gente viu que tá com um segmento muito top e favorável pra ele, então na minha visão também tem muito potencial. E o último nome que eu vou citar aqui é o Guga, tá? Que a gente viu que tá com um segmento muito top ali pro lado dele, ele pode acabar indo muito bem, tá? Olho nele pra rodada. Dito isso aí, né, meu segundo lateral vai acabar sendo o Bernabé. A gente viu, né, que ele tá com uma média muito top quando joga em casa, tá pontuando sempre muito bem, vem participando de muitos gols aí nos últimos jogos, tá? Porque ele tá jogando de ponta esquerda aí, pra quem não sabe, então é um cara muito ofensivo, né, assim como o Juba. Na minha visão, ele tem muito potencial pra rodada e vai acabar sendo o nosso segundo lateral. É isso então, fechamos nossas laterais com Luciano Juba e Bernabé. Vindo pro nosso meio campo então, bora analisar o cedimento para meio campistas. A gente vê logo de cara que o Mirassol é o time que mais cede para meio campistas, tá? Deu aí 4 pontos pro Cauli, 11 pontos pro Alan Patrick, que foi muito bem. Deu aqui também 6 pontos pro Edenilson. Então vira e mexe ali, tá cedendo uma pontuação razoável para meio campistas. Mas a gente vê que o Galo conquista pouquíssimo, então fica com um pouco de pé atrás. A gente vê aqui também o Vasco, que cede bastante para meio campistas. Jorginho fez 15 pontos contra o Vasco. Galo fez 8 pontos contra o Vasco. E aqui, né, contra o Diego Hernandes fez 5 pontinhos. David Braga também fez 5 pontinhos. Grêmio também vem cedendo bastante. Aqui contra o Atlético não se deu muita coisa, né? Mas aqui contra o Cruzeiro cedeu 12 pontos pro Gerson, 10 pontos pro Matheus Pereira. Aqui contra o Inter também não cedeu muito, né? Quem sabe ali um Everton Ribeiro ou um Jean Lucas, na minha visão, tem muito potencial, tá? Pode acabar dando bom aí pra rodada. São Paulo também tá cedendo bastante pra meio campistas. A gente pode ver aqui, cedeu 15 pontos pro Garro, 5 pontos pro Carrillo. Aqui contra o Vasco não se deu muito. E aqui contra o Vitória também, né, o Mateuzinho fez só 4 pontos. O último cedimento que eu vou citar aqui é o cedimento do Curitiba. A gente vê aqui, ele deu 13 pontos pro Zé Vitor, que foi muito bem. Aqui contra o Grêmio não se deu nada, né? Mas aqui contra o Botafogo, ele deu 11 pontos pro Danilo, 7 pontos pro Edenilson. Vou citar aqui os meias com mais média básica pra rodada. Acevedo é o líder, tá? É um cara que vem muito bem aí em questão de desarme, né? Porque ele tá jogando de lateral direito. Então ele tem uma média básica muito top, tá? Pra quem quiser escalar aí, é uma opção mais alternativa que tem muito potencial pra rodada. Em segundo vem o Arias, tá? Que na minha visão também é um nome muito forte pra rodada, por conta de jogar em casa. Pode acabar indo muito bem. Em terceiro vem o Emmanuel Martinez, do Vitória. Também tá muito bem de média básica. E o último que eu vou citar aqui é o Jean Lucas, tá? Que joga em casa também, na minha visão, tem muito potencial e tem muita média básica pra rodada. Dito isso aí, vou citar alguns meio-campistas que, na minha visão, tem muito potencial pra rodada. Começando por Neymar, né? Que, na minha visão, tem muito potencial. A gente pode ver que ele vira e mexe, vai muito bem pra Cartola, né? Que as últimas pontuações dele, 9 pontos, 7 pontos, 5 pontos, 7 pontos de novo e 10 pontos aqui, tá? Então, um cara que tá muito bem pra Cartola. Na minha visão, tem muito potencial. Danilo também. Já vou vir com ele, tá? É um cara que tá com uma média muito top em casa aqui. 11 pontos de média, né? Quando joga em casa, sempre tá mitando. Na minha visão, tem muito potencial, tá? Não vai ser um confronto tão fácil assim pro Botafogo, mas mesmo assim, eu acredito que ele tem muito potencial. Ele também tem média básica, tá, galera? Então, acho um nome muito top. Como eu disse, o Arias tem muito potencial, né? Por conta dessa média básica. Acho muito válido, um nome muito interessante pra rodada. Jean Lucas também, como eu falei pra vocês, tem muita média básica. Também acho um nome muito interessante, né? Fora que é um cara que pisa muito na área aí, então pode acabar participando de gol. Everton Ribeiro também acho um baita nome, tá? Um cara que nos últimos jogos aí vem pontuando bem, tá?
Então acho muito interessante ele pra rodada. O Hércules, né, na última rodada não foi tão bem assim, mas ele é um cara, né, que vira e mexe acaba fazendo seus pontinhos aí. E também é um cara de muita média básica, tá? Então acho interessante ele pra rodada. Como eu disse, né, o Acevedo também tem muita média básica. Se a gente for olhar aqui as últimas pontuações dele, é um cara que tá muito bem pra desarme aí, né? A gente pode ver aqui, desde a 11ª rodada ele vem fazendo mais de 5 pontos. Então, né, numa rodada aí, você pode ter algumas dúvidas ali no meio campo, na dúvida, né, vai que você quer um cara de segurança aí, vai com o Acevedo, tá? Que é um cara de muita média básica, muito interessante pra rodada. Porém, meu terceiro meia vai acabar sendo o Lúcio Acosta. Ele vem jogando muita bola aí, né, nos últimos 2 jogos, né, que ele voltou de lesão e tal. No último jogo ele foi muito bem, né, na Copa do Brasil. Contra o Vitória também criou algumas chances, tá? Então acho um cara muito interessante, né? O Lúcio Acosta é sempre um cara que cria muito jogo, um cara que joga muita bola. Então gosto muito do Lúcio Acosta pra rodada. Então fechamos nosso meio campo com o Neymar, Danilo e Lúcio Acosta. Vindo pro nosso ataque, então, queria citar alguns nomes que na minha visão tem muito potencial. Mas antes, bora analisar o cedimento para atacantes. Vamos começar citando aqui o cedimento do Fluminense, tá? O Fluminense tá cedendo muito para atacantes. A gente pode ver aqui, cedeu 11 pontos pro Kaiser, 10 pontos pro René, 8 pontos pro Enio, 6 pontos pro Marcinho. E aqui contra o Flamengo cedeu 20 pontos pro 14 pontos pro Hino e 12 pontos pro Plata. Então aí um Luciano, né, caso jogue, pode acabar sendo muito interessante. Tem toda a questão da lei do ex lá também, então acho que ele tem muito potencial pra rodada. A gente vê aqui que o Coxa tá cedendo bastante também para atacantes. E quem vai jogar a princípio, né, ali meio que de falso 9 ali de atacante, né? Vai acabar sendo o Neymar, então na minha visão ele tem muito potencial. Bora analisar aqui. Cedeu 14 pontos pro Eric, 14 pontos pro René, 7 pontos pro Tarzia. Cedeu 11 pontos pro Gabriel Mack, que foi muito bem. Cedeu aqui contra o Botafogo 11 pontos pro Arthur Cabral também. Então quase sempre ele tá tomando gol de atacante Curitiba, por isso acho que o Neymar tem muito potencial, né? Ele não é atacante pra Cartola, mas joga de atacante, então pode acabar indo muito bem. O Vitória também tá cedendo muito para atacantes, tá? A gente pode ver aqui, cedeu 18 pontos pro John Kennedy, 8 pontos pro Serna, 21 pontos pro Viveiros, né, que mitou. E aqui, né, contra a Chape, 8 pontos pro Neto Pessoa, 5.6 pontos pro Enio. Mirassol também tá cedendo bastante para atacantes. Queria mostrar aqui para vocês. 12 pontos pro Luciano, 7 pontos pro Arthur, que foi muito bem de média básica. 12 pontos pro Borré, tá? Que foi muito bem também. E aqui contra o Botafogo, 9 pontos pro Arthur Cabral, 9 pontos pro Júnior Santos. Então aí um Coelho, né? Um Cacierra que a gente escalou na última rodada e fez gol, né? Pode acabar sendo muito interessante. O Corinthians também tá cedendo bastante para atacantes, tá? A gente pode ver aqui. Cedeu 16 pontos pro Carlos Eduardo, 9 pontos pro Alisson, 9 pontos pro Edson Carioca. Aqui contra o Vitória não se deu tanto assim. Mas, né, aqui, contra o Fluminense, cedeu 12 pontos pro John Kennedy, 8.5 pontos pro Castilho e 10.8 pontos pro Serna. Então aí um Arthur Cabral pode acabar sendo muito interessante pra rodada, tá? O último segmento que eu vou citar aqui é o segmento do Cruzeiro para atacantes, tá? A gente pode ver aqui. Contra o Bahia não se deu muito, né? Não se deu nada, na verdade. Ninguém mitou. Aqui contra o Remo também não se deu muita coisa, né? Mas aqui contra o São Paulo, mitou alguns atacantes, tá? Como o Caleri, o Arthur, o Ferreira, né? Explodiu na pontuação. Então o Flaco aí pode acabar sendo interessante pra rodada, tá? Dito isso aí, vou citar alguns nomes que na minha visão tem muito potencial pra rodada. Começando por Pedro, que tá metendo muitos gols aí, né? Um cara que vem muito bem. Na minha visão, ele tem muito potencial pra rodada, apesar de jogar fora, tá? Então acho interessante o Pedro. Meu primeiro atacante vai acabar sendo o Flaco, tá? Quando joga em casa, tem uma média muito top. Na minha visão aí, o Palmeiras tende a marcar seus gols, tá? E o Flaco é a principal referência do Palmeiras, então por isso eu vou acabar vindo com ele. Meu segundo nome vai acabar sendo John Kennedy, que tá com uma média muito top em casa. A gente viu aí no último confronto, né? Que ele foi muito bem. Na minha visão também, né? O São Paulo nessa situação que tá aí, o Fluminense é bem favorito pra esse confronto. Então na minha visão aí, o John Kennedy tem muito potencial. Viveiros é sempre um nome muito top, né? Principalmente quando joga em casa. Na minha visão, ele pode acabar muito bem pra rodada. Arthur Cabral, como eu falei, né? Tá com sedimentos muito top a favor dele aí, então na minha visão, pode acabar indo muito bem. Lucas Barbosa, acho um baita nome, tá? Mas a gente vai falar mais sobre ele aí mais pra frente, tá? Aleph Manga também, né? A Chape toma muitos gols. Na minha visão, ele pode acabar indo muito bem aí na rodada. Cacierra tem muito potencial também, gosto muito dele pra rodada, tá? Na última rodada escalamos ele e ele fez gol, né? Então, um cara que vem aí de alguns jogos fazendo gols, na minha visão, pode acabar indo muito bem. Alejandro também, acho um baita nome, tá? Na minha visão, tem muito potencial por conta de jogar em casa. O Inter deve marcar seus gols. Ele é a principal referência do Internacional. Meu terceiro atacante vai acabar sendo o Coelho do Atlético Mineiro. Queria mostrar aqui pra vocês, né? O Coelho tem muita média básica, tá, galera? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Contra o Botafogo na última rodada, ele fez 8 pontos sem participar de gol. Aqui contra o Curitiba, ele tinha feito 6 pontos também sem participar de gol. Aqui contra o Flamengo, novamente, 9 pontos sem participar de gol. Aqui contra o Santos, foi um pouquinho mais fraquinho, né? Aqui contra o Atlético Paranaense, fez 5 pontos sem participar de gol. E aqui contra a Chape, né, quando participou de gol, finalmente fez 19 pontos, tá? Então, na minha visão aí, é um cara com muito potencial. Se ele participa de gol, ele explode na pontuação. Porque mesmo se não participar, ele faz ali 6, 7 pontos. Se participar, vai pra 16, né? Então, na minha visão, ele tem muito potencial pra rodada. Antes de escalar o nosso banco, o nosso reserva de luxo e o nosso capitão, bora escalar o nosso técnico.
e vai acabar sendo Wagner Mancini, muito por conta que eu não tenho tantas cartoletas assim, tá? Mas poderia ser um Pesolano aqui, um Zubeldia, um Eduardo Domingues, um Cuca também interessante. Rogério Ceni também é um baita nome, tá? Escalando o nosso banco, então, no banco do gol eu vou acabar vindo com Gabriel Brazão, no banco da lateral eu vou acabar vindo com o Guilherme Arana, no banco da zaga eu vou acabar vindo com o Gustavo Marques, no banco aqui no meio campo eu vou acabar vindo com o Jean Lucas, e o nosso reserva de luxo vai acabar sendo Lucas Barbosa. Queria mostrar um dado aqui pra vocês muito interessante, que o Vitória é o time que mais está cedendo gols para atacantes nos últimos 3 jogos, de acordo com o Mando. Foram 5 gols sofridos para atacantes em 3 jogos, e o Bragantino também tá bem, tá? Quando joga em casa, sempre tem um atacante marcando gols. Então, na minha visão, né, o Lucas Barbosa tem muito potencial, é um cara que chega muito na área, é um cara que finaliza muito, cria muito jogo, a média dele como mandante é muito top, tá? Média de 7 pontos aí. Também é um cara com muita média básica, né? O terceiro com mais média básica aqui. Então, pô, Lucas Barbosa é um nome muito top pra reserva de luxo, mas como eu disse, né, poderia ser um Aleph Manga, que eu gosto muito, poderia ser um Cassierra, poderia ser um Alejandro, acho muito interessante, tá? Por isso ele vai acabar sendo nosso reserva de luxo pra rodada. Antes de escalar o nosso capitão, queria pedir pra vocês deixarem o like se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, como eu disse, a gente vai buscar aí os 1000 inscritos, então me ajuda, pô, não custa nada. E se você gostou do vídeo também, né, tem que se inscrever, porque aí toda rodada o YouTube vai te indicar um vídeo meu aí pra você escalar. Então você não pode ficar de fora desses dados estatísticos aqui, então já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho também, porque aí o YouTube vai te notificar sempre que eu postar um vídeo novo. Segue a gente lá no nosso Instagram também, tá? Tá crescendo bastante o Instagram do canal. A gente posta algumas análises exclusivas lá, posta o time final do canal, tá? Eu promovo algumas mudanças do time final do canal. E também antes do mercado fechar, eu posto uma caixinha de perguntas. Então se você tem alguma dúvida pra rodada, segue a gente lá, que algumas horas antes do mercado fechar ali, eu vou estar postando uma caixinha de perguntas pra tirar a dúvida de vocês. É isso então, o nosso capitão pra rodada vai acabar sendo Coelho do Atlético Mineiro. Como eu disse, ele tem muita média básica, é uma opção muito segura, né? Mesmo se ele não participar de gol, ele vai me entregar uma pontuação top. E se ele participa, né, ele estoura na pontuação, vai acabar gerando muitos pontos aí pra gente. Então eu acho muito interessante, tá? Mas poderia ser um Flaco ou até mesmo um Neymar, que eu acho nomes muito válidos pra ser capitão aí do seu time. É isso então, time escalado, escalação confirmada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Novamente, não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. É @tirando_mitada_da_cartola. Tudo junto, tudo minúsculo. Vou deixar aí nos comentários também, tá? Pra quem ficou em dúvida aí do arroba, vou deixar aí nos comentários pra você seguir a gente lá. É isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Vejo vocês na próxima rodada. Falou!